Ultimamente venho consumindo conteúdo a respeito de um tema pra lá de controverso. Movimentos sociais que buscam igualdade de direitos e reparação histórica pela agressão sofrida são encontrados aos montes. E foi estudando um deles que percebi algo que acaba incomodando muita gente que não entende a importância desses movimentos sociais e que infelizmente acaba por afastar e causar mais preconceito e desinformação ainda sobre as pautas levantadas por esses movimentos. Vou tomar um desses movimentos como exemplo, mas isso pode ser verificado em vários grupos. Então vamos tocar o barco, porque hoje eu vou tentar explicar o porquê a divulgação da causa feminista não está sendo feita de forma eficiente para a redução do comportamento machista nesse pra lá de problemático. #mas por quê? O movimento feminista é bem recente e teve seu surgimento em 3 ondas ou períodos históricos diferentes, onde suas bases principais surgiram pela busca da igualdade de gênero, pelos mesmos direitos legais e de convívio social sem distinção, a luta contra o sistema patriarcal, que segue na cultura de diversos países que subjuga as mulheres a um papel de servidão ao marido e aos outros homens da família, e ao mesmo tempo impõe padrões de comportamento que a cultura obriga que as mulheres sigam, do qual derivam vários tipos de opressão. A primeira dessas ondas teve início no século XIX e no início do século XX, com o movimento de sufrágio, que ganhou esse nome por conta de uma das causas levantadas, o direito de poder de escolha de seus representantes políticos, que chamaram a atenção nos Estados Unidos e no Reino Unido, e teve seu término, por assim dizer, após a aprovação do Representation of the People Act em 1918 pelo Reino Unido e da 19ª Emenda nos Estados Unidos em 1919. Concedendo somente essa reivindicação política. Mas ainda neste período, feministas como Voltairine de Cleyre e Margaret Sanger já faziam campanhas pelos direitos sexuais, reprodutivos e econômicos das mulheres nessa época. A segunda começou na década de 1960, em que as lutas de igualdade social ganharam mais visibilidade. A causa do sufrágio ganhou todo o mundo ocidental, e a luta por direitos na derrubada de obstáculos legais à igualdade de gênero e se estendendo a assuntos como sexualidade, família, mercado de trabalho, direitos reprodutivos, desigualdade de fato e desigualdades legais. Esse período foi o de mais avanço social na conquista de direitos igualitários de gênero, nunca vistos até essa massificação de ideais, que expunha as condições que mulheres eram submetidas e sempre foram tratadas como banais, como a violência doméstica e problemas de estupro conjugal, além da busca por direitos de proteção aos abusos, a lei de custódia e de divórcio. E esse período teve seu término definido em 1990. A terceira e atual onda do movimento feminista é considerada logo em seguida da década de 90, e agora a luta contra o sistema patriarcal ganharia mais força, e questões sociais que não foram abordadas durante a segunda onda ganharam mais força, desafiando os conceitos já definidos sobre o que entendemos sobre o que é realmente algo feminino e quebrando questões de gênero sobre como a sociedade expõe o que é o comportamento feminino e questionando os padrões atuais da posição que a mulher se encontra no meio social. Isso é só um resumo de uma luta que se expande ao debate filosófico e cultural, do qual seria impossível expor nesse vídeo. Problemas reais sobre a objetificação da imagem da mulher, a cultura do estupro, o preconceito de gênero, dentre outros problemas, são bem visíveis ainda na cultura geral. E todo esse tema merece sua atenção e cuidado, pois se trata de um assunto muito sério que faz milhares, se não milhões de vítimas todos os dias. Coisas que geralmente passam despercebidas, mas que afetam em muito o comportamento e a socialização de muitas dessas mulheres. E para você que é homem e não consegue compreender, se imagine um lugar mais perigoso do que já ouviu falar, onde todos os homens que você vê têm uma chance de te roubar, te matar e por aí vai. Imagine a tensão de viver num lugar assim, pois esse é o sentimento de uma mulher que diz que todo homem é um potencial estuprador, pois a gigantesca maioria dessas mulheres já sofreram algum tipo de abuso sexual, e isso se torna mais compreensível visto dessa forma. Mas vamos ao que eu apontei no início do vídeo. Por que a abordagem atual, de que se vê na maioria dos textos, vídeos e podcasts pela internet, não tem o efeito desejado em sua maioria? Nesse exemplo que citei anteriormente, sobre o sentimento de uma mulher que sofre só pelo medo de ser abordada na rua, teve um propósito: causar empatia. Se colocar no lugar do oprimido é uma forma de reforçar o quão o comportamento pode ser nocivo a uma pessoa, e uma das formas de convencimento mais efetivos. Trazer a pessoa para o seu lado, mostrando seu ponto de vista, é bem disseminado e usado como recurso de diversas mídias, como cinema, música e até mesmo na igreja da sua esquina. E é exatamente nesse ponto que o discurso feminista falha na maioria das vezes. E pelo contrário, ao invés de tentar usar a empatia para conseguir a atenção para esse problema social e cultural que realmente existe, demonstrando onde o
comportamento atual é de fato machista e que esse machismo pode realmente perpetuar essas coisas que para nós que já crescemos nesse meio e na maioria dos casos nem nos passa a cabeça, por tão atolados na merda que já vem sendo produzida desde que o convívio social, na estrutura em que conhecemos, teve seu início. Muito do que eu vi é totalmente excludente aos homens, que não tem como se informar sobre o problema, pois as próprias feministas acabam afastando da discussão e elitizando a causa que deveria ser tratada como um problema social como algo de cunho ideológico, onde somente as próprias representantes, por assim dizer, tomam para si a causa, de forma a marginalizar todos aqueles que não estão sendo afetados. E o que acho pior, rotulando imediatamente essas pessoas com termos que são bem disseminados no meio e não que eles estejam errados, fazendo as pessoas que pouco tiveram contato com o tema não se identificarem com as suas alegações, tendo um efeito completamente contrário aos objetivos fundamentais do movimento, o esclarecimento de diversos problemas sociais sobre a desigualdade de gênero. E como disse no início do vídeo, esse não é um comportamento exclusivo dos grupos feministas. Movimentos de cunho ateu, racial e sexuais sofrem do mesmo problema de penetração justamente por tratarem de forma excludente as pessoas que deveriam ser esclarecidas sobre o assunto para aumentar a conscientização sobre esses temas que custam vidas. Lembrando do vídeo sobre a mente descontínua do Pirula, por mais que a causa seja preocupante, o que se tem de visibilidade hoje em dia é isso. Uma luta entre dois extremos. E o que deveria ser feito é isso aqui. Demonstrar que a luta é pela igualdade e não pela imposição cultural, como foi feita pelo machismo. E essa é a forma de abordagem que traz mais empatia às pessoas leigas sobre o assunto. E se você pensa que tudo que eu falei é bobagem e que o que eu estou falando é errado, tudo bem. Eu estou aqui totalmente aberto ao debate e posso rever minhas opiniões. E fico até grato por isso. Mas por favor, não me venha falar que eu estou roubando o protagonismo de um problema social que sim atinge todas as mulheres. Mas se eu não puder conscientizar as pessoas que não têm ideia do seu comportamento machista, então eu prefiro não me juntar ao que vocês chamam de feminismo e lutar contra essas injustiças da minha maneira. Então fique de olho para mais vídeos feministas como esse. Deixe sua sugestão de tema com a hashtag mais pequenos comentários, se inscreva, favorite e compartilhe, pois é muito importante para o crescimento do canal. Vejo vocês na próxima e até mais!